Olá, meus queridos. Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que eu recebi. Por que que o idoso não deve consumir açúcar? Não agendei essa live, mais uma vez, uma live que está acontecendo aqui também no intervalo das minhas aulas, né? Para vocês que já me conhecem, já me acompanham, sabem que eu estou no processo aí do doutorado, então estou com aulas aí praticamente todos os dias, que está inviabilizando as lives. Mas poderia gravar um vídeo, né? Mas eu já prefiro fazer live, já fica salvo. Quem puder assistir ao vivo aqui no Instagram vai assistir. Se não, posteriormente você vai assistir no Facebook, né? Se você não está agora no Instagram, você vai assistir no Facebook, no YouTube. Vou disponibilizar nos nossos grupos no WhatsApp. Então, de qualquer forma, mesmo que você não assista ao vivo, você vai continuar tendo acesso às informações que eu tenho para passar. Bom, eu recebi essa pergunta. Raquel Barreto, minha linda. Boa tarde, que bom que você está por aqui. Jana Aguiar também, seja bem-vinda. Eu fico feliz quando eu faço lives assim, né, de uma hora para outra e aparecem pessoas. Isso é sempre muito bom. Bom, então eu vou falar aqui por que o idoso não deve consumir açúcar, né? Primeiro, gente, nenhum de nós deveria consumir açúcar, né? O açúcar, ele é uma caloria vazia, então, assim, ele não tem nenhum benefício pra gente, né? Isso é mito de que a gente precisa estar consumindo açúcar, principalmente, né, se nós formos falar aqui do açúcar branco, se a gente for falar aqui, por exemplo, da farinha de trigo, né? Eu vou falar para vocês quais são os vários tipos de açúcar. Então, a gente não são calorias vazias, né? Então, a gente não tem essa necessidade, mas é importante a gente entender quais são os efeitos do açúcar no nosso organismo para que a gente compreenda por que a gente não deve estar consumindo açúcar ou, talvez, não consumindo de forma exagerada, como a maioria da população faz, né? O que acontece? Quando a gente faz o consumo de açúcar, o que vai acontecer com o nosso organismo? Principalmente se a gente faz isso de forma exagerada, né? O tempo inteiro a gente está consumindo açúcar. Rapidamente, por exemplo, quando você faz lá, você bebe lá o seu suco, né? Você pega a colher de açúcar, bota lá, não sei, no seu abacate, na fruta que você vai comer. O que acontece? Esse açúcar vai subir no sangue rapidamente, né? Então, você vai ter uma elevação de glicose, assim, em questão de minutos. Se você for pegar aquela fitinha, né, de aferição, para você ver ali a glicose no seu sangue, você vai ver que em questão de minutos a sua glicose vai lá no céu. O que acontece? Isso vai trazer para você uma sensação de excitação, né? Uma sensação de alegria, de energia. Já existem estudos que falam o seguinte, que os efeitos, né, que o açúcar tem no nosso organismo, e a gente falando em níveis de excitação, né, são os efeitos semelhantes à cocaína, por exemplo, né? Então, muita gente vai falar assim, fulano é viciado em cocaína porque ele precisa da cocaína para se sentir feliz. Muita gente precisa de açúcar para se sentir feliz, justamente porque subindo essa glicose rapidamente, a gente tem essa sensação aí de euforia, de excitação. Por isso que muita gente, quando está triste, fica comendo chocolate o tempo inteiro, doce o tempo inteiro, porque vai dar aquela sensação de bem-estar, né? Aquela sensação de recompensa, como as anfetaminas também vão trazer. E aí, o que acontece? Sobe rapidamente esse açúcar no sangue e o nosso organismo também vai produzir muita insulina, né? Vai produzir muita insulina para tirar essa glicose da nossa corrente sanguínea. Beleza, né? Só que como que isso vai acontecer? Vai baixar rapidamente também a glicose. Se a glicose foi lá no alto, agora a gente vai produzir muita insulina, a glicose vai lá no chão. Quando essa glicose vai lá no chão, o que acontece? Você sente desânimo, você sente cansaço, você sente fome. Então, você entra num ciclo, né, de vício de consumir açúcar. Eu consumo muito açúcar, eu fico lá em cima, e aí eu tenho aquela baixa, eu vou comer de novo, eu tenho fome de novo, e a gente fica naquele ciclo ali da dependência do açúcar. Com o tempo, o que isso vai acontecer? O nosso pâncreas está ali trabalhando tanto, né, produzindo tanta insulina para tirar essa glicose ali da nossa corrente sanguínea, que ele vai se cansar. O nosso organismo ele vai desenvolver também um processo de resistência à insulina, que vai nos trazer um conjunto de complicações, inclusive próprio diabetes, né? E que vai trazer para a gente também, quando a gente fala, por exemplo, nesse excesso de produção de insulina, vai trazer a tal da gordura visceral. Já viram aquelas pessoas que têm as perninhas fininhas, né? Muitas vezes acontece isso. Tem as pernas fininhas, mas tem um abdômen volumoso, sabe? Aquilo ali é aquela gordura visceral, que é a gordura mais prejudicial
para a nossa saúde. Isso vai acontecer quando a gente tem essa produção grande de insulina, ou quando, por exemplo, você já se tornou diabético, e aí você vai tomar as medicações que vão estimular a produção de insulina. Isso vai te trazer essa obesidade, vai te trazer essa gordura visceral e vai trazer vários riscos, né? Esse ciclo aí de elevação de glicose, de elevação de insulina, vai trazer várias complicações, vai aumentar seu risco de diabetes, vai aumentar seu risco de doenças cardiovasculares, vai aumentar seu risco de demência, vai aumentar seu risco, por exemplo, de desenvolver várias doenças. Por exemplo, hoje a gente fala de Parkinson relacionado a isso, a gente fala de Alzheimer relacionado a esse tipo de alimentação repleto de açúcar. Então, inclusive a própria hipertensão arterial também, que a gente escuta falar, hipertensão arterial, sal, né? Em outro momento vou até fazer uma live falando sobre hipertensão arterial para vocês, mas tem uma relação também com a alimentação repleta de açúcar, porque quando a gente consome muito açúcar, a gente consome muito carboidrato simples, a gente faz esse ciclo todo acontecer, a gente vai estimular a produção do colesterol, né, lá do LDL, das partículas de LDL ruins. Então, isso vai trazer várias complicações aí para a nossa saúde. Mas o que muita gente não sabe é que existem vários tipos de açúcar. A gente pensa que é só aquele açúcar de mesa, aquele açúcar branco, né? Então, eu vou citar para vocês aqui vários tipos de açúcar para vocês perceberem o quanto que a gente é enganado, né? Muitas vezes o produto vem sem adição de açúcar. Aí você vai ler esses nomes que eu vou falar para você, que são todos tipos de açúcar. Então, a gente tem açúcar cristal, açúcar invertido, açúcar mascavo, caldo de cana, dextrose, frutose, glicose, glicose de milho, lactose, maltodextrina, a gente tem maltose, mel, melado, sacarose, xarope de malte, xarope de milho, açúcar de coco, tudo isso é açúcar. Então, por exemplo, quando você substitui o açúcar branco pelo açúcar de coco, por mais que ele tenha ali alguns benefícios, se a gente for fazer o balanço, a gente não deveria consumir também o açúcar de coco, porque, na verdade, os benefícios dele não são maiores do que os malefícios. Os malefícios são maiores. Qualquer tipo de açúcar que eu citei aqui, os malefícios são maiores do que os benefícios. Então, o que a gente teria que fazer é diminuir o consumo do açúcar. E, por exemplo, você consome frutas, né? Ao invés de você tomar o suco, você vai consumir a fruta, porque a fruta tem a fibra. Então, essas fibras ali que estão na fruta, elas vão fazer com que esse açúcar no sangue, esse aumento de açúcar no sangue não aconteça de forma abrupta. Ele vai acontecer de forma lenta, então não vai te trazer todos esses prejuízos. Agora, quando você pega a fruta e bate, né? Acabou com todas as fibras e você consome, você só está consumindo açúcar. Ah, mas tem uma vitamina ali, outra aqui. Mas os malefícios, né, que você está trazendo aí para o seu organismo, né, como acontece, por exemplo, também o fenômeno dos produtos de glicação avançada, vão acontecer uma caramelização ali dentro do nosso organismo, que nada mais é do que um apodrecimento, né, do nosso organismo. Isso vai te trazer muitos prejuízos. Então, a gente tem que evitar realmente o consumo de açúcar, tá? Juliana, mas eu sou viciada a tomar café com açúcar. Vai tirando. Você pode substituir, por exemplo, por alguns adoçantes, mas sabendo que o melhor seria você não utilizar, você ia fazendo um passo a passo, né? Eu lembro quando eu mudei minha alimentação, eu fui pro adoçante, depois fui diminuindo o adoçante e hoje eu tomo suca sem açúcar, né? Eu quase não uso os adoçantes, a não ser, por exemplo, eu vou fazer um bolo, eu vou utilizar um adoçante, né? Eu vou fazer um pudim saudável, né? Inclusive, eu coloco as receitas para vocês, eu vou utilizar o adoçante, mas sempre tentando evitar. A gente vai usar para as coisas ali, para aquelas receitas que é necessário. Então, por exemplo, desses tipos de açúcar que eu falei, os melhorzinhos ali vão ser o açúcar mascavo, o açúcar de coco, o mel, são os melhores. Não significa que você deve consumir todos os dias, mas significa que, dentre tudo isso que eu falei, essas são as melhores opções. Em relação ao adoçante, né? Hoje a gente sabe que o pior adoçante disparado é o aspartame. Isso aí a gente já sabe. Muita gente utiliza sucralose também. O problema da sucralose é que ele também vai trazer algumas complicações para a gente em nível intestinal, né? Porque ele vai alterar ali a nossa microbiota intestinal. E se a gente altera a nossa microbiota intestinal, a nossa imunidade também, vai lá embaixo. A gente fica aí também vulnerável a vários tipos de doenças, né? Os menos piores, né? Que é o que eu sempre falo para vocês, é o stevia, o eritritol,
o xilitol, né? Dentre esses, a estévia aí é o melhor adoçante realmente, né? Mas como eu falei, não significa que você vai, eu usava uma quantidade enorme de açúcar, então eu vou usar uma quantidade enorme de adoçante. Não, tente evitar fazer o consumo de adoçante, utilize pouco para receitas que são necessárias e tente adaptar o seu paladar sem açúcar, sem adoçante. Esse é o melhor. E as melhores escolhas, frutas, nunca sucos, né? Evitar refrigerante. Juliana, mas tem refrigerante zero. Sim, refrigerante zero não vai estimular esse mecanismo ali do açúcar, mas, por outro lado, tem um conjunto de produtos, por exemplo, que vão te deixar mais suscetível a ter câncer. Então, não é uma boa opção também, né? Então, a gente tem que sempre estar pensando no nosso organismo de forma geral e não somente pensando ali em uma questão, né? A gente tem que pensar em como manter a nossa saúde. Claro, uma vez ou outra, vou tomar refrigerante uma vez ou outra, vai me matar? Não, né? Vou usar açúcar uma vez ou outra, vai me matar? Não. O problema é que a nossa dieta, ela é indicada, inclusive, né, que a gente consuma 60% aí de carboidratos, que é um absurdo, né? Se a gente consome tudo isso de carboidratos durante o dia, 60% da nossa alimentação, carboidratos, isso vai trazer um conjunto de complicações pra gente, né? E aí, como eu falei, obesidade, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão arterial, câncer e todas as doenças aí que vêm dessas complicações, né? Que eu citei, que vem uma leva grande, né? Eu citei as principais, mas delas vão surgindo. Cada uma delas já é um fator de risco para outras doenças, né? Então, a gente precisa sempre estar evitando, tá bom? Raquel colocou aqui que usa estévia, né? Quero dar boa tarde para a Regiane, seja bem-vinda. Quem mais estiver por aí. Bom, gente, eu vou disponibilizar essa live agora no Facebook, vou disponibilizar no YouTube também. Peço a vocês que compartilhem, tá bom? Marquem outras pessoas, digam se vocês gostaram da live. Lembrando, eu sempre vou estar entrando assim, entre os intervalos das minhas aulas, como eu fiz ontem. Então, ativem o sininho se você vai assistir no YouTube, no Face também ative as notificações, aqui no Instagram, para que vocês participem da live ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, também podem colocar aqui, tá bom? Raquel, quem mais estiver ao vivo aí, pode colocar. Lembrando que ontem eu fiz uma live, gente, falando sobre os 4 tipos aí de profissionais de gerontologia. Se vocês não assistiram, assistam. Quero dizer para vocês também que vocês podem estar sugerindo temas de live, tá? Vocês podem botar esses temas de live, podem mandar pelo direct do Instagram, mensagem no Facebook, enfim, podem mandar lá pelo WhatsApp, podem colocar nos comentários das lives, sempre as sugestões serão aceitas, né? Eu estou devendo uma live mais lives, né? Sobre demência frontotemporal. Ainda não tive tempo para parar, para organizar essa live, então eu estou vindo mais assim de questões que as pessoas me colocam aqui no direct, né? São questões mais rápidas de responder, eu estou vindo aqui colocar. Mas estou devendo essa live, quem me pediu, pode ficar tranquilo que eu vou vir aqui e vou fazer, tá bom? E aí vocês podem mandar as sugestões, serão sempre bem-vindas e sempre que eu puder eu vou estar aqui fazendo essas lives para vocês, tá certo? Gente, um forte abraço, então. Fiquem na paz de Deus, que vocês tenham um ótimo final de tarde. E a gente se encontra aí na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.